Então a pergunta de hoje tem a ver com vida cristã, ou seja, andar com Jesus e os seus compromissos, e a pergunta é do Rogério Roldão. Voltamos já. Pastor Augusto, o Rogério Roldão, ele gostaria de agradecer pelo programa que tem ajudado muito no crescimento e na compreensão da palavra de Deus. Ele escreve lá do Japão. Isso, lá do Japão, do outro lado do mundo, não é? Ele diz: moro no Japão e eu e minha esposa ouvimos juntos diariamente o programa através do YouTube, e gostaria de pedir ao pastor que nos esclarecesse o que Jesus quis dizer com deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, em Lucas 9,60. Agradece e pede que Deus nos abençoe. Um abraço para você então, Rogério. Pastor. Rogério, nossa saudação para você e também aos irmãos aí do Japão. Graças a Deus por isso. Há uma comunidade de brasileiros muito grande no Japão e muitos entre eles são evangélicos. E aqui eu quero saudar o pastor Daniel Gomes, que está lá no Japão, tem uma igreja crescente lá. Nosso abraço para você, pastor Daniel, que é pastor presbiteriano fazendo missões lá no Japão. Que bênção. Muito bem. Rogério, a sua pergunta é sobre a interpretação da passagem de Lucas 9,60, quando Jesus diz a uma pessoa que queria segui-lo: deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Vamos ler aqui a passagem toda, que essa é uma regra básica de interpretação e muito útil. Sempre ler o contexto, ler o todo, né? Isso aí coloca a moldura, né, e os limites da interpretação. Então vamos lá. Vamos começar no capítulo 9 de Lucas, 57 a 62. Indo eles caminho afora, alguém disse a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a situação é a seguinte: Jesus pregava em todo lugar. Pregava nas sinagogas, pregava nas vilas, pregava a caminho, pregava nos campos, montes, campinas. Sempre Jesus tinha uma multidão que o seguia onde quer que ele ia, pregando o reino de Deus. As pessoas estavam interessadas em Jesus por vários motivos. Um deles era que Jesus fazia sinais e prodígios. Outro é que Jesus multiplicava pães, não é? Nós temos o relato, ele diz isso explicitamente lá no Evangelho de João: vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães, não é? E também tinha pessoas que estavam interessadas na mensagem de Jesus e que viam em Jesus o Messias prometido. E as pessoas, várias dessas pessoas, demonstraram algum interesse em seguir Jesus mais de perto, quer dizer, se tornar discípulo, assim como aqueles 12 que Jesus já havia escolhido e outros, né, que eram mais próximos de Jesus. Significaria que eles teriam de abandonar os seus afazeres, eles teriam que largar as suas profissões e acompanhar Jesus na sua atividade. Jesus, ele era itinerante na região, toda aquela região ali da Palestina, pregando em várias cidades, do norte a sul da Palestina, passando ali pela região de Samaria, Judeia, as partes de Tiro e Sidom, a Decápolis, ao redor do Mar Vermelho, nas redondezas de Jerusalém, na própria cidade. Então, as pessoas teriam que abandonar os seus afazeres e seguir Jesus, como os 12 estavam fazendo. Então, o que acontece aqui são 3 situações. A primeira, uma pessoa que chega para Jesus e disse: mestre, eu vou te seguir aonde quer que fores. Essa pessoa procura Jesus, né? Ela procura. E a resposta de Jesus é: você pensou bem no que você está dizendo? Porque as raposas têm os seus covis. Quando chega de noitinha, a raposa corre lá para sua toca, né? Ela tem onde dormir. As aves do céu têm o seu ninho. Quando chega no final de tarde, os passarinhos vão tudo para o ninho e eles têm um lugarzinho confortável para dormir. Na minha área tem um ninho em casa. Mas o Filho do Homem, que é ele, né, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo:
Você fez as contas? Você levou em consideração que me seguir implica uma vida de renúncia? Você vai abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua segurança, porque eu não sei, Jesus dizendo, eu não sei onde é que eu vou dormir amanhã. Eu não tenho um lugar fixo, eu não tenho segurança nenhuma, física, não é, social aqui nesse mundo. Com isso, Jesus quis mostrar ou quis provocar aquela pessoa que disse que o seguiria a uma reflexão sobre o custo de seguir a Jesus. E eu não sei se essa pessoa, depois da resposta de Jesus, continuou com a intenção, mas o fato é que tem muita gente que diz assim, eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo. E ele não leva em conta o que isso representa. Porque seguir a Jesus significa renunciar a nós mesmos, tomarmos a cruz e ir após ele. Aí Jesus se volta para outra pessoa que estava no meio do povo, não é? E diz, segue-me. Ele chama aquela pessoa. E a pessoa diz, Senhor, primeiro me permite ir sepultar o meu pai. Talvez o que está em jogo aqui, Natsa, não é que o pai dele tinha acabado de morrer e que o enterro ia acontecer dali a alguns momentos e ele estava pedindo permissão. Deixa eu primeiro ir lá no enterro e depois do enterro eu venho te seguir. Quando ele diz, deixa-me primeiro sepultar meu pai, provavelmente o que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho um pai, tá certo, que precisa de mim. Ele está com uma certa idade e tudo mais. Então, primeiro, eu vou seguir o senhor, mas espere primeiro que eu cuide do meu pai e quando ele morrer, não é, que eu sepultá-lo, aí eu vou lá e vou seguir ao senhor. Então, na verdade, Jesus detectou por detrás dessas palavras uma desculpa. A pessoa, na verdade, não queria seguir a Jesus e veio com essa desculpa de que ele iria ainda enterrar o pai e tudo mais. Ué, o que é que impediria ele seguir a Jesus, uma vez que ele teve notícia que o pai morreu? Ele então voltaria para casa, sepultaria o seu pai e continuaria o caminho. É obviamente uma desculpa, não é? Falaciosa que Jesus expõe aqui. Para saber onde o coração da pessoa estava mesmo, na verdade. Se estava na pessoa de Jesus ou em outras coisas. Então, a resposta que Jesus dá àquela pessoa, e que é a pergunta aqui do Rogério Roldão, é essa. Quando Jesus diz assim, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aqui Jesus está fazendo um jogo retórico, interpretando a palavra morto em dois sentidos. Quando ele diz, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, morto aqui, em primeiro lugar, é morto espiritualmente. Sim. E morto, em segundo lugar, é morto fisicamente. Ou seja, deixa que as pessoas que não têm Deus, que estão mortas nos seus pecados, se dediquem a enterrar os seus próprios mortos. O que ele quer dizer é o seguinte, deixa o mundo cuidar dos seus afazeres. Exato. Deixa o mundo cuidar dos seus afazeres, mas você vá e pregue o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino. O reino de Deus e sua justiça. Agora, é importante dizer, Nathan, que Jesus aqui não está encorajando o desprezo pela família, aqueles que querem seguir, mas é uma questão de prioridade. Em várias outras passagens, ele vai dizer, quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ele está aqui só dizendo isso. Para aquela pessoa, ele tem que vir em primeiro lugar. E a resposta daquele moço deveria ter sido, então, realmente seguir a Jesus naquela situação, não é? Sabendo que somente mais tarde ele voltaria para cuidar da sua família. E o último caso aqui é quando alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, eu te seguirei, mas me deixa primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É como se Jesus dissesse, você já colocou a mão no arado. Olhar para trás. Você agora não vai poder olhar para trás, senão você não é de confiança, você não é digno do reino de Deus. Alguém uma vez disse, quando você está arando, né, que é aquele negocinho antigo de puxar e olha para trás, você perde o rumo, né? Exatamente, sai da trilha, vai abrir sulcos onde não devia, é uma complicação. Imagine isso no reino de Deus. Então, todas essas três interações de Jesus aqui com seguidores, e uma delas é objeto da pergunta do Rogério Roldão, elas têm como objetivo simplesmente dizer o seguinte, o Senhor Jesus, ele tem a prioridade, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus, ele é aquele a quem nós devemos seguir acima de todas as coisas, ele deve ser o nosso primeiro e maior amor, a ponto de que, se necessário fora, nós haveríamos de abandonar, inclusive,
a própria família para poder seguir a Ele. O cristianismo não exige isso. Na verdade, o cristianismo diz que a gente tem que cuidar dos nossos e tudo mais. Mas o nosso coração pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. A minha esposa, ao seu marido, a seus filhos, nenhum deles pode tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. A Ele sempre a prioridade e a primazia aqui na eternidade. Amém. Que Deus nos faça pensar seriamente nesse compromisso de seguir a Jesus. Rogério Roldão, obrigado pela sua pergunta, e aqui fica o meu agradecimento não somente para você, mas a todos aqueles também que tinham a mesma dúvida, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência, queira Deus abençoá-los e deem sempre ao Senhor Jesus a primazia, exaltem, glorifiquem, entronizem a Cristo no seu coração.